O ministro do STF, Alexandre de Moraes, amplia o prazo para que a PGR se manifeste sobre o descumprimento de medidas cautelares por Jair Bolsonaro. Agora, a Procuradoria-Geral da República terá até segunda-feira para se posicionar sobre uma eventual prisão do ex-presidente e o suposto plano de fuga dele para a Argentina. Ontem, por sugestão da PGR, Alexandre de Moraes determinou que o endereço de Jair Bolsonaro seja monitorado 24 horas por dia. E aí, João Pedro, como é que repercutiu isso por aí? Pois é, Fábio, essa foi uma decisão tomada pelo ministro Alexandre de Moraes para decidir, de fato, sobre uma prisão de Jair Bolsonaro, né? Ele pediu um posicionamento, da Procuradoria-Geral da República e agora, então, tem até a segunda-feira Paulo Gonet para responder sobre esse assunto. O prazo inicialmente acabava às 10h30 da manhã de hoje e Paulo Gonet está analisando as explicações que foram dadas pela defesa de Jair Bolsonaro em relação ao descumprimento de medidas cautelares que foram impostas. Bom, essas respostas foram encaminhadas na segunda-feira pelo ministro Alexandre de Moraes a Paulo Gonet e o Procurador-Geral da República está debruçado sobre esse tema. Prazo de análise da PGR inicialmente era de 48 horas, a partir da notificação do STF, mas Alexandre de Moraes ampliou esse prazo. Moraes deu prazo na semana passada para que os advogados de Bolsonaro explicassem pontos como os que levaram ao descumprimento de medidas. O presidente participou de lives, esteve em manifestações através, obviamente, das redes sociais. Também eles deviam explicar sobre o plano de fuga do Brasil e a reiteração de condutas ilícitas feitas por Bolsonaro. Esses esclarecimentos foram cobrados pelo ministro na investigação que está apurando a suposta atuação para coagir autoridades sobre a tentativa de golpe de Estado em 2022 e a Polícia Federal já indiciou Bolsonaro e o filho dele, Eduardo, identificou que ambos buscaram atrapalhar o processo de golpe ou o processo que apura a tentativa de golpe em que Jair Bolsonaro é réu. Esse julgamento da ação penal, então, que envolve o ex-presidente e outros 7 réus, está marcado para começar no dia 2 de setembro, no Supremo Tribunal Federal, e os advogados do ex-presidente argumentam que há vazios de indícios no relatório feito pela Polícia Federal. O que a defesa de Bolsonaro pediu ainda? Que o ministro Alexandre de Moraes reconsidere a prisão domiciliar do ex-presidente. Lembrando que ele está preso em regime domiciliar desde 4 de agosto por desobedecer exatamente às ordens judiciais que foram impostas por Alexandre de Moraes. Sabe que ontem eu falava aqui sobre a utilização por parte da base governista, né, dos opositores a Jair Bolsonaro, sobre esse risco concreto de fuga e essa justificativa. E eu citei aqui petistas especificamente, e ficou uma coisa meio solta, alguns ouvintes escreveram para cá, porque eu acho que, de fato, faltou um pouco de precisão nessa fala. Por quê? Que petistas? Esse pedido principalmente veio do líder do PT da Câmara, na Câmara, né, o Lindbergh Farias, do Rio de Janeiro. Foi ele quem citou o risco concreto de fuga do ex-presidente. Foi ele que falou oficialmente, né, usando o Congresso Nacional, para citar essa justificativa para um pedido de monitoramento um pouco mais rígido para o ex-presidente da República. Então, só acrescentando a fala de ontem, né, de onde veio isso, quando eu digo petistas, eu digo parlamentares petistas, porque acho que talvez possa ter soado como algo nessa linha de os comunistas, os petistas. Não foi uma fala nesse sentido, foram de fato filiados políticos do PT que usaram esse risco concreto de fuga. E aí, JP, existe uma preocupação com relação aos vizinhos também, né? Você lembrou muito bem, o ex-presidente da República está preso dentro da casa dele, que fica dentro de um condomínio. Há muita gente ali no entorno. Os agentes da Polícia Federal, como é que eles vão ter que atuar para também não trazer muitos transtornos para essa vizinhança, uma vez que essa é uma preocupação real? Pois é, essa é uma preocupação de fato, né? A própria vizinhança já vinha falando sobre isso, né? Mas o detalhe interessante, de fato, é que há policiamento do lado de fora do condomínio de Jair Bolsonaro e algumas informações dizem que há policiamento dentro, mas policiamento vamos dizer assim, que não seja identificado, né? Sem identificação. Claro que essa é uma questão tanto quanto delicada, principalmente porque na própria decisão Alexandre de Moraes fala que não é para ter nenhum tipo de interferência na vida dos vizinhos de Jair Bolsonaro. Esse monitoramento, ele teve como base, de fato, como você falou, Carlinha, uma decisão ou um pedido
do Lindbergh Farias, líder do PT na Câmara dos Deputados, e na última semana ele gravou um vídeo saindo do condomínio de Jair Bolsonaro e indo até a Embaixada dos Estados Unidos, né? E aí destacou que esse poderia ser um dos planos de fuga, colocando essa situação, inclusive, no pedido que foi feito ao Supremo Tribunal Federal. Então, esse é um dos pontos que levou a essa decisão e agora, obviamente, esse monitoramento está sendo feito tanto pela Polícia Penal aqui do Distrito Federal, obviamente também com reforço da Polícia Federal. A gente vai acompanhar para saber como é que está funcionando, mas inicialmente policiamento identificado do lado de fora do condomínio, dentro provavelmente policiamento sem identificação.